Olá, 17h30, estamos aqui mais uma vez através da página da CEPOD, aqui do perfil da CEPOD NIT, Secretaria de Drogas aqui de Niterói. Tá aqui ao vivo, segue aí, mas depois a gente vai deixar gravado no IGTV. Olha, hoje aqui a gente vai bater um papo bastante interessante. Chama aí, você que é casado, chama a sua esposa, tem filhas, chama as suas filhas, manda para uma amiga. A gente vai falar aqui sobre alcoolismo feminino, como que o álcool atinge as mulheres de forma diferente. E para contar essa história aqui para a gente está aqui com uma convidada muitíssimo especial. Ela tem uma experiência de vida aqui que é bastante impactante. Vocês vão aqui, a gente vai ver se ela conta aqui pra gente o que aconteceu com ela, o que aconteceu na vida dela por conta do álcool, né? Como que ela chegou até isso. Então chama aí as suas amigas, manda isso aí para todo mundo. Enquanto isso, eu queria falar que também aqui, através da página aqui, do perfil da CEPOD NIT, a gente oferece aqui todos os dias, yoga, meditação e também a gente oferta aqui Muay Thai. Todos os dias. Então, na parte da manhã, você já começa aqui fazendo um exercício físico ou um exercício mental. Então, você vai se ocupar. Então, você que está com um problema aqui, que precisa relaxar ou cuidar da mente, cuidar do corpo, a gente oferta aqui através da página aqui da CEPOD. Então é todo dia gratuitamente. Você pode também divulgar isso aí para um familiar, para alguém que queira fazer uma atividade logo cedo, logo de manhã cedo. Você já tem aqui o que fazer. Deixa eu ver aqui por onde que a nossa amiga vai entrar. Vai ser pelo alcoolismo feminino, que é um perfil, o perfil que a gente vai divulgar aqui sobre o assunto de hoje. Todas essas lives, todas elas ficam gravadas aqui no IGTV. Bem, na verdade não são todas elas, porque a gente teve uns problemas aqui pela internet, a gente não conseguiu gravar algumas. Mas a gente tem várias aqui. A gente tem uma aqui, por exemplo, estou aqui, o nosso amigo Paulo Martelli entrou, está aqui com a gente. A gente fez uma live com ele bastante interessante. Ele que é do ramo de marketing, mas está falando aqui, fala com a gente sobre drogas, porque ele tem um programa de palestras, e ele também tem uma história de como é que ele conheceu, né, esse movimento, e passou a ser parte aí da vida dele, profissional inclusive, sobre drogas. Então vai lá, busca lá. A gente tem várias lives ali gravadas, é uma série que a gente tem. Então você pode estar ali escolhendo e assistindo essas lives. A gente conversou aqui com artistas, psicólogos, psiquiatras, policiais, pessoas que têm programas, que desenvolveram programas, né, levando o tema droga até escolas, até família, e dizendo como que é efetivamente que pode ser feito isso. Não é só chegar lá, conversar, bater um papo e ir embora, mas tem toda uma programação e uma oportunidade de bater esse papo dentro de casa, dentro com o familiar, que é isso que a gente aprendeu aqui também. Eu costumo dizer que cada live dessa aqui que eu faço é uma aula que eu recebo. Tem sempre aqui um especialista, alguém contando também uma experiência própria. Então, você pode também fazer esse curso. É só assistir aí as nossas lives. Então tá tudo lá gravado no IGTV, aqui na página, aqui no perfil. Ela chegou aqui agora. Vou parar de enrolar. Aqui no perfil do CEPOD NIT, que é o perfil aqui da Secretaria de Política de Drogas de Niterói. Deixa eu aqui já dividir aqui com a nossa dividir tela aqui com a nossa convidada de hoje.
Vamos esperar ela chegar por aqui, fazer alguns testes de som. Eu não sei, parece que eu tô meio escuro aqui, para mim pelo menos está assim, eu não sei se está para vocês aí. Olá, Grazi, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo muito bem. Saiu até assim um pouquinho mais alto, com eco e tal, mas eu acho que tá legal. Vou botar mais para longe, assim, melhorou? Não, já estava bom, já estava bom. Eu não Tá, sei se para mim aqui tá meio escuro, eu não sei se, mas as duas, eu não sei se para você tá bem aí de visual, tá tudo bem, para mim tá tudo bem. então deve ser algum problema ou no meu visor ou nos meus óculos que eu estou precisando trocar. É bem possível que seja essa questão dos óculos. Até com a luz acesa aqui, pode ser aqui, né? Né, finalzinho da tarde aqui já escurecendo. Não, aqui as pessoas estão aqui comentando aqui, ó, que estão lindos, bem, lindos, então estou aproveitando aqui carona na nossa convidada aqui, que é a Grazi. Mas a imagem tá ótima, tá boa, estão falando aqui. As pessoas são nossas amigas. São. Bem, então vamos lá. Grazi, eu vou dar aqui um pequeno descritivo e depois a gente começa a bater o papo e eu vou querer, assim, que na maior parte do tempo você fale, porque, assim, a oportunidade que a gente tem é com você e da gente ouvir. Então, você fica bem à vontade, tá? Se eu fizer alguma pergunta também que você não queira responder, você também fique à vontade, falando, não, Fábio, eu prefiro não responder. E, e você fala o que você quiser e a gente dá curso aqui, tá beleza? Tá combinado? Obrigada. Tá. Bem, nos grupos de ajuda a dependentes do álcool, o público masculino é sempre maior, o que pode deixar muitas mulheres, ao compartilhar suas dores e culpas, por vezes desconfortáveis. Apesar dos homens ainda serem os maiores consumidores de bebidas alcoólicas, o número de mulheres que bebem aumentou e vem aumentando muito, isso significativamente, mostrando a necessidade em criar um ambiente apenas feminino com base nos princípios dos 12 passos. Esse é o nosso tema de hoje, coletividade e sobriedade. O que e como surgiu o coletivo AF? Hoje a gente está recebendo a idealizadora e cofundadora desse coletivo, a publicitária Grazi Santoro. Então, Grazi, é um prazer dividir a tela aqui com você e eu já vou iniciar pedindo para que você me conte quem é Grazi e qual a sua relação com o álcool. Boa tarde, né? Obrigada pelo convite, né? Eu estou muito feliz. Eu sou uma niteroiense, né? Nascida e criada em Niterói, Niquite, minha terra. Estava aqui antes da live até lembrando, né, de algumas situações aí em Niterói, na época que eu bebia, enfim. E o meu alcoolismo foi todo em Niterói, né? Foi a minha vida inteira, desde que eu sei lá, da adolescência, né? 13, 14, 15 anos, eu já tinha intimidade com álcool, né? Eu venho de uma família que sempre bebeu muito e que o álcool era, como na maioria das famílias brasileiras, né? É uma droga lícita e é socialmente aceita, né? Então eu cresci nesse ambiente, né? Churrasco, cerveja, né? Aquele monte de cerveja e vodka. Minha família gostava muito de beber vodka. Qualquer evento da família que juntava a família tinha bebida, né? E muita bebida. É, meus primos, meus tios, minha mãe é alcoolista, eu só fiquei sabendo disso anos depois, porque quando você é criança, você não consegue entender, né? Você acha aquilo tudo muito normal, né? Eu cansei de ver minha mãe bêbada, meu pai pegando a minha mãe, levando para casa. É, mas eu não entendia muito bem que aquilo era uma doença, né? Que a minha mãe estava doente.
né, que eu cresci numa família adoecida, né, uma família disfuncional, desestruturada emocionalmente, né? E eu cresci nesse mundo, assim, né? Sempre, eu me lembro que com 13 anos, a gente passava carnaval em Cabo Frio, 13, 14 anos por aí. Eu pedi para experimentar, eu queria uma caipivódica, né? E minha mãe estava bebendo caipivódica e ela falou pro meu pai, faz uma caipivódica para a menina, ela já estava doidona e tal, e meu pai fez uma caipivódica para mim e uma amiga minha, né? E como isso é normal, né? Como os pais incentivam o consumo de crianças, né? Ah, bebe um gole na cerveja, bebe, né? Dá um golinho no vinho, dá. Na verdade isso é muito perigoso, né? Bastante. Muito, muito. Acho que a prevenção é uma das frentes, assim, né? A gente precisa falar de prevenção com relação ao consumo de álcool desde 6 anos de idade, né? Com 6 anos de idade a criança já tem condições de entender e de ter essas informações, né? De absorver essas informações. Então, isso é uma luta nossa, junto com outros projetos que a gente vem conhecendo aí. E aí é isso, assim, eu comecei a beber com 13, 14 anos, com 16 eu já bebia qualquer coisa, né? Vodka, cerveja, vinho, e sempre que eu bebia, eram poucas vezes que eu bebia ainda, mas sempre numa quantidade absurda, né? Eu já comecei bebendo sem controle. Até Já com esses 13 anos de idade, você já embarcou direto? Porque você colocou não, aqui, com né, Grazi, 13 assim, que não. o problema da bebida, né, do álcool, socialmente é muito divulgado. A gente começou dizendo aqui que é uma bebida lícita, mas ela se torna ilícita quando, no caso de menor de 18 anos. Mas a gente não tem que aqui ficar de hipocrisia e achando que os menores de 18 anos não bebem. A tua história é bem em cima disso. Com 13 anos, você bebeu ali uma bebida ofertada pelos seus pais, né? E a gente tem histórias de mulheres, com certeza homens, que com 8 anos o pai já dava bebida. Antigamente, em famílias com condições, né, sem condições até de levar num posto de saúde, isso há anos atrás, os pais davam cachaça para dor de dente, né? Eu me lembro muito disso, assim, eu conheço casos de homens, assim, que falaram, não, meu pai, eu tinha dor de dente, não tinha dinheiro para ir no dentista, meu pai me dava cachaça para passar a dor, né? É. Então, é muito comum isso, sabe? Tem mulheres que falam, eu comecei a beber, molhar a chupeta, né, no vinho, para a criança acalmar a criança. Então, É. a gente acha que hoje isso não existe. Hoje, essa semana, uma mãe alcoolista me ligou e falou: eu tenho que proibir meu filho de sair, mas eu não sei como eu faço, porque todos os amigos dele de 15 anos bebem e estão bebendo gin. Estão bebendo gin. É o Com que você 15 anos, falou, né? Isso com 15 anos de idade. com 15 anos de idade, né? Isso é proibido, né? Isso É. é 18 anos para cima, mas também não existe ah, um controle, né? Eu acho que não existe um controle mais efetivo, assim, né? Com relação a isso, enfim, outras coisas, mas enfim. No É, seu, no seu caso foi bem marcante, que você lembra, assim, foi o seu primeiro gole, o seu primeiro contato foi com essa caipirinha ali por volta dos 13, 14 anos. e aí com 16, para você ver, né? Meu pai, eu com 17 anos já dirigia em Niterói, né? Sem carteira, e já bebia. E já bebia. Então, com 16, 17 anos eu comecei a beber, não frequentemente, mas quando eu bebia, né, eu bebia muito. E isso foi aumentando, né? O alcoolismo é uma doença progressiva, né? Então, com o tempo, eu fui aumentando o consumo e fui aumentando a frequência, né?
mas sempre achando tudo muito normal, porque foi o ambiente que eu vivi. Então, quando eu comecei até a beber depois dos meus 18, né, eu me lembro, Natal lá em casa, vamos brindar, champanhe, não sei o que, eu sei lá, dá champanhe para as crianças. Então, a gente tinha lá, era meia tacinha, mas a gente era criança, né? Então, sempre nesse ambiente, assim, um ambiente muito permissivo para essa questão da bebida, né? É, e aí, com vinho, aí, né, sempre fui bebendo e bebendo muito, e o tempo foi passando. Com, com 21, né, eu engravidei, tive a minha primeira filha, depois me separei, né, eu já tinha as minhas questões emocionais também muito complicadas na minha cabeça, né, e aí com 24 eu casei, de novo, tive outra filha, isso é um padrão até, né, muito comum para os alcoolistas, essa troca de relacionamentos, muitos fazem isso. E, e aí, com 30 e. Quando eu me separei desse relacionamento, desse casamento, com 30 anos, dos 30 aos 39, foi assim a pior fase da minha vida. Realmente Mas já voltando um pouquinho, você já desde o primeiro casamento você já tinha esse problema de alcoolismo? Já estava desenvolvido? já, mas não na intensidade do segundo. Assim, eu me reconheço como uma codependente emocional também, né? Eu sou filha de uma alcoolista, sofri abandono afetivo e não soube lidar com as minhas emoções, eu não aprendi. Então, ou eu estava o tempo todo querendo salvar a minha mãe ou salvar um relacionamento, e normalmente eu procurava por relacionamentos abusivos e relacionamentos no mesmo padrão que a minha mãe vivia com meu pai. Então, eu procurava por homens alcoolistas ou homens que usavam outros tipos de drogas, como cocaína, Pô, até para justificar o meu consumo. Tipo, mas o cara tá usando cocaína, eu só bebo uma cervejinha, né? Então eu não tenho problema com álcool, quem tem é ele. Aí eu ia cuidar do outro, passava a beber menos para cuidar do outro, mas quando o relacionamento acabava, eu bebia absurdamente. E isso era o ciclo da minha vida, assim. Eu passei anos e anos vivendo nisso, né? Ou eu estava num relacionamento abusivo, ou eu estava bebendo muito, e chegou uma hora que eu estava num relacionamento abusivo e bebendo muito, né? E aí entraram os episódios de abuso, de violência, né? Muito comum, né? Em pessoas que não justificando, porque nenhum tipo de violência se justifica, mas é, em torno de 17% dos casos de violência tem relação com o alcoolismo, né? Com o uso de bebida, não com o alcoolismo, mas com o uso de bebidas alcoólicas, né? Então, com 30, eu fiquei dos 30 aos 39 bebendo muito, mas muito mesmo, assim. Acabou meu casamento, eu casei meu primeiro casamento foi com um cara que bebia demais, meu segundo casamento foi com um cara que estava em recuperação há muito pouco tempo de cocaína e álcool, né? E quando esse relacionamento acabou, eu falei: não, agora eu vou viver tudo que eu nunca vivi. E o viver tudo que eu nunca vivi foi principalmente beber compulsivamente, absurdamente. Então, eu bebia todo final de semana, depois eu passei a beber quinta, sexta, sábado, depois quarta, quinta, sexta e sábado, e chegou um ponto que eu só não bebia segunda-feira. e É. ninguém nunca tinha te alertado, você também não fez uma autocrítica, isso não passou por você. Você até então, você era uma pessoa que bebia, tinha relacionamentos com pessoas que também eram usuários de álcool e outras drogas, mas até então não tinha assim, preciso buscar uma ajuda. Isso não tinha passado ainda. Não, isso tem 12 anos, né? 12 anos atrás, eu não me reconhecia. O alcoolismo é a doença da negação, né? Justamente pela bebida ser uma bebida
lícita, né? E eu só bebia, a minha droga de escolha era cerveja. Então eu falava assim, não, alcoólatra, né, naquela época, é quem bebe É. cachaça, né? Alcoólatra é aquele cara que está na sarjeta. Só que eu não entendia que a doença do alcoolismo tem estágios, e aquele cara que está lá na sarjeta está no último estágio da doença. Eu estava muito no início da doença, né? E eu não enxergava, eu não enxergava. E quando eu fiquei realmente dependente, eu tinha todas as desculpas possíveis do mundo para justificar, que é o que a alcoolista ou alcoolista faz, né? Ah, eu bebo porque eu me separei, eu bebo porque tá difícil criar minhas filhas sozinha, eu bebo porque no meu trabalho eu estou sofrendo muita pressão, eu bebo porque eu quero relaxar, né? Na verdade, eu bebia porque eu não sabia lidar com a minha vida. Não sabia lidar com a minha vida. E Essa que é a verdade. nessa relação, Grazi, olha, eu tô com o pessoal que está chegando por aqui, eu estou conversando aqui com a Grazi Santoro. Ela está aqui numa primeira parte contando aqui a experiência dela com as drogas, né? Como que ela se envolveu. E daqui a pouco ela vai dizer como que saiu e vai ter um auxílio aqui para quem quiser também. Então, assim, ó, divulga aí, porque é principalmente para a mulherada, né? A gente está falando aqui do alcoolismo feminino. Então, com experiência própria de alguém que conhece a fundo aqui esse problema. Então, pega essa gaivotinha, esse aviãozinho e sai divulgando aí para as mulheres que você conhece. Grazi, e assim, voltando assim, antes dos 12 anos para cá, mas antes, porque você tinha isso também em casa, né? A sua própria mãe tinha esse problema. Você também não via isso como um problema de alguém que precisava de ajuda, ela, no caso, até? Não, eu via que minha mãe bebia demais. Eu tinha um primo até. Esse eu achava realmente, esse me assustava. Assim, esse meu primo morreu de parada cardíaca dormindo, mas na verdade ele morreu de alcoolismo, né? Porque ele já bebia. Eu me lembro da minha tia escondendo as bebidas no Natal, sempre que tinha festa de família, a gente ficava, ela nervosa, escondendo bebida dele. E ele, uma vez no Natal na minha casa, ele abriu meu. Eu tava me arrumando, ele foi pro meu quarto, viu o perfume e falou: me dá esse perfume aí. E me jogou o perfume dentro do Guaraná. E eu fiquei assustada com aquilo, sabe? Mas ele era meu ídolo, assim, era meu primo mais velho. Eu achava ele demais, ele era o cara bonitão, não sei o quê. Eu falava, gente, que cara doido, né? Tá bebendo. Mas eu não tinha essa consciência, sabe? Eu não tinha. Depois, aos poucos, eu fui. Eu me lembro dele pegando álcool na churrasqueira, né? O álcool dava para acender a churrasqueira e ele pegou e todo mundo gritando e berrando. Mas eu era muito nova, assim, eu não tinha essa consciência, não tinha essa consciência, incrível, sabe? E nunca achei, nunca na minha vida, achei que a minha mãe tinha problemas com álcool. Eu via ela chegando bêbada, né, às vezes muito exaltada, eu achava aquilo engraçado, porque ela era uma mulher divertida, é ainda, né? E meu pai pegando água para botar nos pés, os pés dela inchavam, e eu via aquilo tudo assim. Mas eu não conseguia ligar os pontos, sabe? Eu não conseguia entender por que que a minha mãe acordava 11 horas da manhã e não estava presente de manhã para me levar na escola. Eu não conseguia ligar a questão, esse modelo familiar, à questão do alcoolismo, Isso né? depois entrou na sua vida, você com as suas filhas, né? Na verdade, a minha mãe, a minha mãe, quando eu comecei a beber, assim, e chegar muito bêbada várias vezes, a minha mãe sinalizou: olha, você tá bebendo demais, para, você sabe que a gente tem, né, na família e tal. Aí eu comecei a falar: ué, minha mãe me chamando a atenção, tem alguma coisa errada, né? Ela já tinha parado de beber porque ela teve Ah, câncer de mama. Ela teve câncer. O que parou a minha mãe foi o câncer de mama. E a gente sabe que o álcool, ele potencializa vários tipos de câncer, né? Então, aham. o câncer de mama é um dos, né? E ela teve câncer de mama e foi quando ela parou de beber.
mas não parou de fumar, e cigarro é droga, ela continuou fumando. É, E aí eu morava num apartamento em Caraí com as minhas filhas tinham a mais velha uns 6, 7 anos, a mais nova tinha uns 3 por aí. E eu me lembro que nessa fase eu bebia demais, mas demais, assim, eu largava minhas filhas com qualquer pessoa para ir para a rua beber, sabe? Tipo, e eu manipulava, sabe? Eu ficava amiga das outras mães na escola para torcendo para as mães chamarem minhas filhas para irem dormir lá para eu ficar livre delas, né? Porque aí nessa fase o álcool já era meu rei, né? O álcool controlava a minha vida, o álcool mandava na minha vida. Não tinha filha que não tinha valor, sabe? Eu não tinha não tinha, o álcool era mais importante que tudo na minha vida, sabe? Esse relato que você coloca, né, é bem, assim, é bem impactante, bem emocionante, né? Assim, o álcool é, suplantando o amor pelos filhos. Você tem eu estava lendo aqui uma matéria que saiu no Globo. Quem quiser buscar o título Alcoolismo Feminino, Mulheres são o grupo mais vulnerável. ah, As mulheres são o grupo mais vulnerável à doença durante a pandemia. Essa é uma matéria do dia 31/5/2020. E ali você conta ali uma história, né, que você morando, acho que em Niterói ainda, e que Uhum. você deixa as suas filhas e ela chora. Conta essa história pra gente de novo aí. Esse foi um dos fatos mais marcantes, assim. É, eu morava sozinha com elas, e aí eu falei, olha, eu vou aqui embaixo na padaria, inventei uma mentira qualquer, como sempre. E elas pequenininhas, né, 6 e 3 anos, e a porta da sala da minha casa era de frente, assim, pro elevador. E aí eu falei, ó, a mamãe vai sair, vai aqui embaixo. E a mais nova não entendia, ficou brincando. E a mais velha, mãe, não vai, não vai, mãe, pelo amor de Deus, não vai, não deixa a gente, não deixa a gente. Eu falei, não, mamãe vai. E lá no fundo, eu acreditava que eu ia comprar uma cerveja, ia beber, ia voltar para casa, né? E eu tranquei as duas dentro de casa, Sozinha. tranquei, sozinhas, sozinhas. E eu chamei o elevador, né? E o elevador, enquanto o elevador não chegava, minha filha mais velha batia: mãe, mãe, abre a porta, mãe, não vai, mãe, por favor. Né? E isso ficou na minha cabeça, né? Mas eu fui, eu bebi, eu virei à noite bebendo, né? Minhas filhas podiam ter morrido, minhas filhas podiam ter. Qualquer coisa podia ter acontecido dentro de casa, e eu voltei de manhã, completamente bêbada, né? As duas dormindo. É, eu liguei para minha mãe, né? Eu pedi ajuda e eu pedi ajuda não para parar de beber. Eu pedi ajuda, eu falei, mãe, eu manipulei a minha mãe também, né? Eu falei, mãe, eu não aguento mais essa vida de mãe separada com duas crianças, é muito difícil, me ajuda, porque eu não tenho direito de fazer nada, eu quero sair, eu sou muito nova, aquele drama, né? E a minha mãe, filha, vem morar comigo. Era tudo que eu queria, né? Era tudo que eu queria. Fui morar com a minha mãe, quer dizer, minha mãe ficava com as minhas filhas e eu Arrumou a ia babá com eles ideal, bebendo. Hã? arrumou uma babá ideal para poder ir para Arrumei rua. uma babá ideal, né? Falei, minha mãe vai tomar conta delas e eu vou pra rua beber. Eu vou pra rua sair, eu vou pra rua pra Gandaia. Eu queria ir pra Gandaia, né? E foi o que aconteceu, né? Mesmo com esse episódio, eu me lembro que eu cheguei em casa arrasada, chorei, jurei que eu não ia beber, jurei que eu não ia nunca mais, né? Minhas filhas que eu tanto amo, não sei o quê, né? Uma semana depois eu já estava bebendo de novo e na casa da minha morando com a minha mãe. Então, isso ainda se arrastou por um bom tempo, quando eu fui morar com a minha mãe, acho que uns 2 anos, mais ou menos. Até que eu já estava num outro relacionamento,
e a gente foi para uma roda de samba, e aí eu comecei a beber vodka, muita vodka, e quando a gente saiu dessa roda de samba, a gente brigou. Não me lembro por quê, porque bêbado briga, não sabe nem por que que tá brigando, né? Pelo menos, falo por mim, né? Eu não me lembro dos motivos que eu brigava, mas eu brigava demais. Hoje eu tenho consciência que a minha raiva era de mim mesma, né? E não dos outros, mas eu tinha que descontar de alguma forma em alguém e na bebida. E aí, dentro do carro, voltando dessa roda de samba, ele começou a me bater. Ele começou, ele dirigindo e eu no carona e ele me dando soco, me deu soco na cabeça, soco no rosto, soco na bochecha. Eu fiquei completamente, né, eu me defendi e eu consegui, ele não deixava, eu tentava sair do carro e não conseguia, até que a gente chegou num sinal assim, eu consegui sair, eu desmaiei na rua. Eu morava na região oceânica nessa época, eu desmaiei na rua. E essa pessoa foi até minha casa, chamou meu irmão e falou: Ó, tá maluca, né? Porque a gente é maluca, né? Mulher, ele não é maluco, não, eu que era. Então, tá maluca, não sei o que e tal. E meu irmão me encontrou na rua desmaiada, né? Na estrada Francisco da Cruz Nunes, quase chegando em Itaipu. É, e aí eu acordei assim e ele falou: vamos embora para casa, né? Sua família que te ama tá lá. E eu não queria ir para casa de jeito nenhum. Eu cheguei em casa, estava no portão assim da casa, né? Minha mãe, meu pai e minhas duas filhas. E eu com o rosto sangrando, né? Muito machucada. Olhei para as minhas filhas assim, e elas chorando, né? Chorando, minha mãe desesperada. Eu entrei em casa, me enchi de remédio, né? Tomei antidepressivo, tomei calmante. Eu tinha um kit, né? Que era antidepressivo, calmante, remédio para dor de cabeça, remédio para alergia. Eu misturei aquilo tudo e dormi, apaguei. No dia seguinte, minha mãe falou: Olha, você vai procurar ajuda, você vai para uma sala de alcoólicos anônimos. Eu não sei o que você vai fazer, mas se você não procurar ajuda, você vai embora aqui de casa. Eu vou te botar na rua, aqui você não mora mais. Eu não aguento mais ver essas meninas sofrendo por tua causa. Eu não aguento mais, né? E aí passou uma semana e ela falou assim para mim: esses hematomas vão sair, seu rosto vai ficar, né, legal de novo e você vai voltar a beber porque você é uma alcoólatra, que nem eu. Você precisa de ajuda. E não deu outra. Passou um tempo, eu me lembro que eu ainda tinha uns hematomas assim, eu me maquiei, enchi de maquiagem e fui pra rua beber de novo. E eu me lembro que eu estava num bar assim, quando eu peguei o copo da caipivódica assim, eu lembrei da minha mãe falando: você vai voltar pra rua e você vai beber. E aí eu voltei para casa e aí eu fui para uma sala de AA. Sabe, eu acho que ali nesse dia que eu olhei o copo de caipivódica assim, eu escutei a voz da minha mãe, né? Eu acho que ali eu tive o primeiro despertar espiritual, porque eu acho que são vários durante a vida e durante a recuperação, né? Mas o primeiro foi esse, assim. E aí eu fui para a sala de AA, mas eu ainda fui muito achando que eu podia controlar, que eu ia aprender a beber, né? Que eu ia enganar minha mãe, né? Porque na minha cabeça eu ainda pensei assim, né? No dia que ela conversou comigo, hoje eu falo rindo, assim, eu falo: gente, é muita insanidade, né? Muita insanidade, né? Eu me lembro que ela falou assim: você está pensando que você vai embora daqui sozinha? E eu realmente estava pensando, eu falei: se eu for embora daqui, eu arrumo um namorado, eu vou manipular, ele vai me bancar, eu vou continuar bebendo. Minha cabeça funcionava assim. Ela falou assim: você vai embora com as suas filhas, tá? Não pense que você vai embora sozinho e vai largar suas filhas aqui comigo, não. Você vai embora com as suas filhas. Aí eu falei: ai, aí vai ficar difícil, vou ter que ir para a sala de AA. E fui para a sala de AA, porque a minha cabeça funcionava assim, né? E lá dentro eu tive um despertar espiritual, né? Eu tive muita sorte que eu fui recebida por 4 mulheres, que é uma raridade dentro de uma sala de AA, né? Ó, eu falo pra caramba, tá, Fábio? Você me Não, corta aí. não, não vou cortar não, imagina, eu tô aqui, você tá me contando e você tá me emocionando.
tá? E eu quero convidar todo mundo, tem umas pessoas que entraram aqui agora, a gente está aqui, passou já de meia hora de papo, e eu quero falar com essas pessoas que não assistiram esses depoimentos todos aí, que são bastante emocionantes, né, que você está contando aqui com naturalidade, até porque você já deve ter contado essa história aqui milhares, centenas ou milhares de vezes, não sei quantas vezes, mas certamente muitas vezes. Você conta assim, mas só que a gente vai, eu vou buscando vivenciar o que você está contando. Então eu convido você que chegou aqui agora, vai depois no IGTV e volta nesse vídeo e divulga isso para as pessoas. Elas precisam ouvir essas histórias. Então, a gente está conversando aqui com uma pessoa que tem uma experiência incrível nesse mundo do álcool, né, que começa muitas das vezes dentro de casa, como foi o caso da Grazi. Numa inocente caipirinha com amigos, e vai bebendo e vai vivenciando até ter que buscar ajuda, porque algumas pessoas também, né, Grazi, na época, agora não, porque a gente já sabe mais ou menos por onde você passou, até onde você chegou. Mas eu tenho certeza que algumas pessoas te acusavam de que era uma safadeza, tá bebendo, mulher, ainda mais sendo mulher, a pecha que carrega a mulher, que sai, deixa os filhos, quer dizer, nunca vai ser considerada ali uma pessoa doente. Ela estava fazendo aquilo ali por doença. Ela larga os filhos em casa e sai para beber com os homens, é uma safada. Eu tenho certeza que você deve ter passado por situações dessas. Sim, sim. Safada, vagabunda, mau caráter, né? Tudo, cachaceira, tudo que você possa imaginar e mais um pouco, né? E me colocando em risco várias vezes, né? Dormindo e acordando sem saber onde eu estava, né? Podia ter sido morta, inclusive, né? Não sabia nem com quem eu estava, né? Você falou aí, você fala com naturalidade e tal. Eu falo porque foi o que você falou, o alcoolismo é uma doença. E eu estava muito doente. E eu já me perdoei, entendeu? Eu me perdoei porque eu tenho plena consciência de que aquela pessoa não é quem eu realmente sou, né? Eu estava muito doente, né? O alcoolismo é uma doença biopsicossocial, então eu falo que eu estava abduzida, assim, eu vivia abduzida, assim, um outro mundo, eu não sei nem explicar, né? E quando eu comecei a Isso tomar tem consciência, quanto tempo que você entrou numa sala de ar? 12 anos, agora dia 20 de dezembro vai fazer 12 anos e 4 meses, só por Decidir, hoje. quer dizer então que você, ao ver aquele copo, pensar, vou para a sala de ar, você foi Nunca e mais aonde bebi, você se encontrou. Que nunca mais maravilha, que bebi. maravilha. Grazi, a gente, assim, você tem várias histórias aí, que foi muito tempo passando por essa situação. Mas, assim, a gente tem que agora caminhar aqui, eu vou caminhar aqui a nossa conversa, para você falar um pouquinho do que é o AF, né? Botaram aqui para mim AF, porque eu ia falar o que seria, né? Que é o alcoolismo feminino. É AF mesmo que chama? A gente fala F, alcoolismo feminino, enfim, mas a gente tem falado AF, até porque muitas mulheres estão no anonimato, né? A maioria está no anonimato, então Uhum. é, a gente prefere colocar como AF. É, Beleza. E conta pra gente então aí como que surgiu aí o AF, né? O alcoolismo feminino, o coletivo, como vocês chamam também. Assim, eu já vou dizendo aqui que foi uma situação bastante. Vocês foram assim, tiveram uma premonição, talvez, né? Vocês foram iluminadas, né? Porque eu já vou adiantar, né? Que ele foi criado no início desse ano, em fevereiro, antes do isolamento. Logo veio o isolamento. É um grupo que se reúne virtualmente numa situação de alcoolismo feminino crescente antes e principalmente agora também depois da pandemia. Então, assim, vocês foram iluminadas, né? Quando criaram o alcoolismo feminino.
Eu acho que sim, acredito. Se eu acredito num poder superior, eu acredito que ele usa as pessoas, né? Acho que ele vem usando. Hoje nós somos 24 mulheres voluntárias que fazem o coletivo funcionar. Nós temos uma equipe de 13 profissionais, psicólogas com especialização em dependência química. E a minha ideia inicial, assim, por muitos anos, eu queria sair do anonimato, né? Eu me incomodava muito estar dentro de uma sala de AA, com todo o respeito e gratidão que eu tenho à Irmandade de Alcoólicos Anônimos, né? Nós usamos os 12 passos no nosso coletivo, tanto de AA quanto de CODA, que é Codependentes Emocionais Anônimos. Mas me incomodava, sabe? Ver mulheres chegando e não ficando, né? Ver mulheres chegando e sendo humilhadas, muitas vezes, porque como os grupos são autônomos, né? Cada grupo, e normalmente são muito mais homens do que mulheres, né? E aí entra a questão do machismo também, então aquilo me incomodava demais. Briguei muito dentro de sala de AA, né? Com vários homens por conta disso, mulheres também. E eu resolvi sair do anonimato quando eu vim morar aqui em BH. Eu comecei a fazer palestras sobre autoestima, sobre superação. Eu amo histórias de superação, né? E toda vez que eu falava nas palestras e que eu contava minha história, vinha um monte de gente me pedir ajuda, mas muita gente. E muitas mulheres, porque as minhas palestras eram focadas para a autoestima de mulheres, né? E aí eu comecei a pesquisar. Eu li uma pesquisa que nos últimos 10 anos o alcoolismo em mulheres tinha crescido mais de 40%, em torno de 40%, uma coisa assim. Eu falei, gente, não posso, cara. Eu tenho que dar de graça o que eu recebi de graça, né? Que a gente fala em AA. E aí eu comecei no meu perfil falar sobre alcoolismo. Mas eu falei assim, não, cara, eu quero fazer um coletivo. Eu já tinha entrado por feito alguns cursos sobre empreendedorismo feminino, sobre empreendedorismo social, né? E sempre tive muita vontade de fundar uma ONG para ajudar mulheres. E se Deus quiser, ano que vem a gente está aí fundando essa ONG, né? E aí eu convidei a minha psicóloga, né? Eu conversei com ela, eu falei, bom, vou falar com a minha psicóloga, porque se ela topar, né, eu acho que se ela topar, eu tô dentro, né? Eu não devo estar tão maluca. Eu falei, olha, eu quero ir para as redes sociais, eu quero sair do anonimato, eu quero ir para as redes sociais, eu quero falar de alcoolismo feminino e eu quero fazer a ponte para o AA. Era isso que eu queria. Eu queria falar de alcoolismo feminino e quando elas viessem pedir ajuda, eu acompanharia ou faria contato com a AA, porque ainda eram reuniões presenciais, em fevereiro não tinha ainda o, a pandemia, né, aqui, isolamento e tal. E aí eu falei, não, eu quero fazer ser essa ponte, eu quero que o coletivo seja essa ponte entre a mulher que está sofrendo, oprimida, envergonhada, né, constrangida, criticada. Eu quero que essa mulher fale assim, eu tô aqui, cara, para mim deu certo, vai dar certo para você também. Existe uma vida feliz sem o álcool. Vamos lá para uma sala de AA, vou te ajudar. Era isso que eu queria, né? E o coletivo veio a pandemia e o coletivo explodiu, assim, explodiu, né? Esses dias eu estava fazendo as contas, passaram, a gente vai fazer 10 meses de coletivo, a gente acolheu quase 500 mulheres em 10 meses de coletivo. São 487 mulheres acolhidas em 10 meses. Explica para a gente assim, o conceito, né? O que é. Vocês estão nas redes sociais, WhatsApp, e por que assim, coletivo? Por que chamar coletivo? Explica aí melhor para a gente aqui, que tem muita gente aqui que não saca nada disso, tá? Tá aqui com a gente, porque é meu amigo, não é amigo seu, os seus amigos conhecem tudo. Eu estou vendo aqui que várias pessoas estão mandando abraço a você, já se identificaram como sendo do grupo, mas tem umas pessoas que estão aqui que não, que seguem a gente aqui na página da secretaria e vai ver depois também. Então explica, por que o coletivo e como é que vocês se relacionam?
É, o AA é uma irmandade de homens e mulheres. O coletivo é uma irmandade, não deixa de ser, né? A gente está caminhando aí para ser uma associação, mas é um grupo de mulheres que se apoiam no processo de recuperação, sem julgamentos e sem preconceitos. Então, mulheres de qualquer orientação sexual, independente de religião, de credo, né, como o AA também tem. A gente não fala de religião também, a gente não fala de partido político, mas a gente abre os braços e acolhe essas mulheres, assim, com muito amor. E a ideia de coletivo era justamente mulheres alcoolistas cuidando de outras alcoolistas. Então, a nossa estrutura, quase toda, tirando a equipe, o núcleo de profissionais, né, das psicólogas, o resto todo é de mulheres alcoolistas. Então, é muito lindo olhar. Então, como é que tudo aconteceu? A nossa atração é pelas redes sociais, né? Então as pessoas através das redes sociais pedem ajuda pelo direct ou clicam num link que tem lá na nossa bio. E aí elas caem num grupo de WhatsApp, que é um grupo de boas-vindas. A gente tem uma apresentação já do coletivo, né? E aí a gente fala, olha, a gente tem reuniões hoje, 3 vezes por semana à noite. A gente acompanha você na sua primeira reunião online do AA. A gente fala, explica o que é o AA. A primeira reunião que a gente acompanha a alcoolista, né? A gente vai numa reunião de propósito feminino para ela se ambientar, depois a gente acompanha numa reunião mista, para ela ir sentindo segurança nas salas de AA. A gente tem uma biblioteca virtual com muita literatura que fala sobre dependência química, codependência emocional. A gente tem happy hour sem álcool, então a gente já fez festa junina, fizemos um tributo a Raul Seixas, dançamos, Estudo brincamos. virtual, né? Estudo virtual. Tudo virtual, tudo virtual. Que mais? Esses grupos de WhatsApp cresceram tanto que hoje eles são divididos por regiões. Então tem um grupo de WhatsApp só do Rio de Janeiro, que são mais de 60 mulheres. Tem um grupo de WhatsApp só de São Paulo, do estado de São Paulo, que são 60, quase 70 mulheres. Tem um outro grupo Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que também tem umas 50 por aí, e um outro grupo Minas, Espírito Santo e Região Sul, que tem umas 50. A gente tem brasileiros morando na Irlanda, Estados Unidos, Portugal, né, que também participam. E esses grupos, que para mim é o coração do coletivo, né? O grupo abre 9 horas da manhã e fecha 10 horas da noite. E ele é monitorado a cada hora por uma voluntária. Então, de 9 às 10, elas estão lá interagindo. Se alguém fala, socorro, tô com vontade de beber, a voluntária que está ali na monitoria liga para ela na hora. Ou então pede para alguém ligar, sabe? Então, de 9 às 10 tem uma, de 10 às 11 tem outra, de 11 a meio-dia tem outra. Tem o tempo todo tem alguém olhando por essas mulheres e dando retorno. Às vezes elas falam, hoje está muito difícil, não sei o quê. A gente interage nesses grupos ajudando. E ali nesses grupos a gente coloca o link para as reuniões, o link para as lives. Tudo a gente se comunica com elas através desses grupos. Então assim, alguém que está aqui assistindo, entra aqui, bem, agora está ao vivo, está aparecendo aqui, né? Na sua, aqui na nossa live, aqui está aparecendo aqui, aonde que a pessoa pode estar no seu Instagram. Através do Instagram, vai até você pelo direct, e aí é direcionado para um grupo do WhatsApp. E hoje vocês estão com vários grupos que vocês setorizaram, botaram por região, de tanto que está crescendo. Quer dizer, isso vai crescer muito mais, eu tenho certeza. Ainda mais agora na pandemia, que tudo não, mas boa parte aí ficou tudo aqui no mundo virtual.
e você já foi criada assim, você já foi pensada para o mundo virtual. Por isso que eu quis dizer que você foi uma visionária, né? Não era isso? Não, a gente não tinha ideia, assim, tudo que aconteceu depois, eu nunca imaginei. A minha única ideia era, vamos para as redes sociais e vamos fazer essa ponte, Sim. acolher, sair do anonimato, acolher essas mulheres, e levá-las para o ar. Era Então, isso, falar assim, mas olha, no mundo virtual, você estava ali para acolher no mundo virtual e no mandar mundo, para o físico, que seria o AA. Né? Só que a isso, coisa se desenvolveu tanto que o mundo virtual engoliu todo mundo e você continuou o isso. seu trabalho. Foi uma visão que você teve. Foi uma premonição, eu não tenho dúvida. Você não está vindo uma pandemia, todo mundo vai ficar dentro de casa, eu preciso ajudar essas pessoas. E está aí, ó. E está aqui o coletivo feminino aí, o alcoolismo feminino, o coletivo ajudando todo mundo. Não, fantástico, fantástico. Então, assim, teve algumas perguntas aqui nesse sentido. Então é isso. Entra aqui, mas é bom que a gente fale. Então, qual é o perfil que tem que entrar? Aonde que busca a rede social? Pode ficar, pelo menos falado, que não tem como escrever aqui depois. Se bem que eu posso depois botar, eu vou deixar gravado na live, lá no IGTV, e eu vou escrever depois, vou botar no descritivo da nossa live aqui, o seu perfil, né, que está aqui, e onde mais pode encontrar? A gente tem um site, né? Ele está um pouco parado porque cresceu muito, a gente está sem braço, mas ontem eu fiquei muito feliz que duas mulheres chegaram para a gente através do site, Alcoolismo Feminino. A gente tem vários vídeos no YouTube de lives e outros vídeos que a gente fez com parceiros. Aqui no Instagram, que é o nosso principal canal, então você vai lá, @alcoolismo_feminino. Você pode chamar a gente no direct, porque vai ter sempre alguém para te acolher. Ou você pode clicar, tem um linkzinho na bio, na página principal do alcoolismo, e você cai nesse grupo de boas-vindas. Ali também, Fábio, eu queria aproveitar e falar que hoje a gente tem um núcleo para familiares. A gente já acolhe hoje 43 familiares de alcoolistas e faz reuniões com eles aos sábados, 3 horas da tarde, de 15 em 15 dias. Isso é muito bacana. A gente está criando um e-book com depoimento de várias alcoolistas para distribuir mesmo de forma virtual. A gente está criando um guia de recuperação para alcoolista, com vários convidados profissionais importantes e com as nossas psicólogas também, que são super queridas e importantes demais também. Nossa ideia no que vem é formalizar mesmo o coletivo como uma associação, fazer parcerias com escolas para levar, né, a nossa mensagem, para a gente falar de prevenção, então, com escolas, com empresas, né, com o próprio setor público, né, e a gente quer também criar um núcleo de empreendedorismo feminino para que essas mulheres que bebem e às vezes são vítimas de violência e não conseguem sair do relacionamento abusivo nem da bebida porque não tem uma fonte de renda. Então a gente vai ajudá-las a ganhar dinheiro também, além de entrarem em recuperação, né? Enfim, tem muita coisa aí. Eu quero dizer que eu sou muito grata, tem várias meninas, eu preciso falar isso, né? Tem várias meninas aqui que a gente chama de jardineiras e abelhinhas, porque nós somos girassóis, né? Quando o tempo está nublado, a gente vira uma para outra e troca energia. Por isso que o nosso coletivo a gente se chama de girassóis, girassóbrias, que a Flavinha até que inventou, que está aí. E são jardineiras, são abelhinhas, estão todas, né, boa parte está aí. Amo vocês, obrigada. Esse coletivo só existe porque vocês acreditaram nesse sonho, né? Muito obrigada. Grazi, Bento, o pessoal que chegou depois aí, olha, tem muita história aqui nessa live. Divulga, manda aí para as mulheres que vocês conhecem, que vocês acham que estão bebendo demais. A Grazi Santoro, ela criou esse grupo aqui especialmente para a mulher.
porque há realmente uma necessidade de mulheres falarem com mulheres, né, Grazi? Porque são várias as situações. O homem, quando está num problema de alcoolismo em casa, o tratamento que é dado para esse homem é bem diferenciado do tratamento que é dado para a mulher. Quando o homem ele recebe até um tratamento, a mulher não, a mulher, por vezes, ela é até largada pelos seus maridos, né? Não aguenta, vai e se vê sozinha. Então, assim, a necessidade começa já ali com a doença instada. E depois da busca pelo AA, que você já colocou aqui, você não anula o AA, né? Você até encaminha para o AA, é um complemento, há um complemento. Mas na busca também vai estar lá com uma maioria, que a maioria dos que bebem, né, dos alcoólicos, são homens, é uma maioria. Em que pese, vamos repetir, esse crescimento que está acontecendo aí no mundo feminino do alcoolismo, né? Mas ainda é muito grande o número de homens que estão lá no Alcoólicos Anônimos e fica difícil, às vezes, a mulher se posicionar. Então, assim, é uma necessidade total do grupo que você criou. Você está, assim, de parabéns. Obrigada. Não. Não tem que agradecer. A mim, não. Todo mundo tem que agradecer você por você existir e ter pensado nisso. Você tem, Grazi, assim, a gente está chegando aqui no finalzinho da nossa 1 hora. O Instagram tem sido bondoso com a gente até passa, você tem cortado, não. Mas a proposta é de ficar batendo um papo aqui durante 1 hora. Você, nesse finalzinho aqui, você tem algum recado para dar para uma jovem que está iniciando na bebida, né, através da sua experiência, assim, o que você poderia dizer para uma menina, um menino, né, um jovem, né, uma jovem que está bebendo? Eu não sei como é que é essa sua relação com a sua mãe, você contou, mas eu não sei como é que é a sua relação com suas filhas, por exemplo, o que elas viram disso tudo. Qual o seu receio dela, teu receio delas com bebida, se você eventualmente vê-las bebendo, não sei se elas bebem, né? Mas assim, qual o seu medo? Eu queria que você falasse um pouquinho disso aí nesse finalzinho que a gente tem aqui. Hoje meu relacionamento com minhas filhas é o melhor possível, né? Foi muito difícil, né? Reconectar com elas, né? Me colocar como mãe, né? Porque na verdade eu era filha delas, irmã delas, mas nunca fui mãe. Então foi um processo muito difícil. Para quem está assistindo, né? Eu ouvi alguém falando, mas como é que é esse acolhimento e tal? A gente, nos 15 primeiros dias, tô misturando tudo, mas é porque eu queria falar, a gente acompanha individualmente cada uma, além de vocês irem para um grupo que a gente chama de recém-chegadas, né? Ali vocês vão para as reuniões de forma anônima, não precisa ligar vídeo, não precisa ligar áudio, nada, né? Com o tempo vocês vão pegando a confiança na gente. Mas voltando à história das minhas filhas, né? Foi muito difícil, né? A minha filha, a mais velha, ela sofreu... As duas sofreram muito, mas a mais velha, ela assumiu como se fosse a mãe da família, né? Que cuidava de mim. Então, ela hoje tem transtorno, ela tem um transtorno de ansiedade. Mas as duas fazem tratamento com psicólogas, né? E eu falo sempre para as meninas, né? Se todo mundo no mundo, né, se todas as pessoas do mundo fizessem terapia, né, o mundo seria um lugar muito melhor de se viver, né? Eu acho que terapia, Alcoólicos Anônimos, o coletivo, codependentes emocionais anônimos, psiquiatras se precisar, dependendo, né, do estágio da doença, tudo isso é válido, né? Mas para quem é muito, muito jovem, eu sugiro que procurem nas redes sociais, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, movimentos a favor da sobriedade,
que eu acho importantíssimo, né? O álcool não, ele traz uma alegria muito pequena e durante um curto período de tempo. Depois é só desgraça. O álcool não relaxa, o álcool deprime, né? O álcool não te liberta, o álcool te envergonha, o álcool te denigre, o álcool te transforma numa pessoa triste, sabe? Não tem nada de bom em beber álcool, né? Nada, nada. Né? E as pessoas, eu só consigo ser feliz. Eu, Graziella, pulo carnaval, eu danço, eu faço tudo que eu quero na minha vida sem álcool. E ainda economizo dinheiro, ainda economizo dinheiro, né? Não vamos dar dinheiro para essa indústria, né? Eu fiquei chocada. O Brasil é o terceiro maior produtor de cerveja no mundo. Isso é um absurdo, né? É o maior, é um dos maiores produtores de cachaça no mundo, né? É um país subdesenvolvido que entope o ser humano de bebida para achar que é feliz. Não vai ser feliz nunca bebendo compulsivamente, nunca. Né? Então, jovem, vá fazer esporte, sabe? Busca uma vida saudável, busca uma vida é, 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 saudável. Acho que é isso, saudável, né? Com equilíbrio. Acho que isso é importante. Entenda a Bem, sua Grazi, família, né, Fábio? Eu acho que isso é importante, né? Entender a família, entender de onde você veio, entender seu pai e sua mãe, né? A história deles de vida, né? Como você foi criada, né? Eu me venderam uma família doriana, a minha família nunca foi doriana, né? Então, a minha família tinha muito dinheiro, mas era a única coisa que ela tinha, dinheiro, cara, porque não tinha estrutura emocional nenhuma, né? Então, busquem entender a família, né? Busquem entender todo esse vazio que vocês sentem, né? Que preenchem com álcool, que a gente pode preencher com muitas outras coisas muito melhores. beleza, Grazi. É assim, eu gostei, vou repetir o que você disse, e é uma coisa que eu venho dizendo aqui, colocado, que é possível ser feliz sem drogas. Você colocou aí, é possível ser feliz sem álcool. E é sim possível. Grazi, muito grato mesmo por você ter participado aqui com a gente, ter assim, essa coragem de contar toda a sua história aqui pra gente. E assim, que você continue capturando mais e mais pessoas que precisam dessa ajuda e que vocês continuem capturando mais pessoas que precisam dessa ajuda e levando aí essas mensagens e fazendo com que essas pessoas tenham um suporte para poder deixar de beber e se tratarem dessa doença do alcoolismo, que é sempre uma questão financeira. Sempre é uma questão Posso falar financeira. uma coisinha rapidinho? Dá tempo? Dá todo o tempo. A gente já passou de uma hora, já tem um tempinho. Deixa eu falar rapidinho, então, antes que acabe. Sabe quantas pessoas morrem por ano no mundo vítimas do crack? 500 mil pessoas morrem vítimas de crack por ano. A pandemia da Covid tem mais de um ano, né? Começou em outubro do ano passado, quer dizer, já tem mais de um ano. Morreram 1,5 milhão de pessoas de Covid. 1,5 milhão de pessoas de Covid. Sabe quantas pessoas morrem de alcoolismo? E aí tem muita subnotificação, porque muitas morrem de acidente de carro, morrem de complicação no coração, e na verdade é alcoolismo. 1,5 milhão de pessoas morrem por ano no mundo vítimas de alcoolismo. O álcool é a pior droga que existe no mundo. No mundo. Queria deixar, estamos na pandemia do alcoolismo. Já há muito tempo, exatamente. Você está com toda a razão. Bem, Obrigada, então, que vocês continuem aí crescendo cada vez mais, porque à medida que vocês estão crescendo, as pessoas estão tratando. E que se convença aí as pessoas a não se envolverem com álcool. Todo mundo que é alcoolista hoje começou na primeira dose. Eles não bebiam e passaram a primeira dose. E é importante dizer porque eu fico surpreendido com algumas coisas que eu ouço. Eu recentemente falando com uma menina, uma jovem, de 20 e poucos anos, eu falei sobre o álcool que era uma droga, ela falou, mas álcool não é droga.
Não, 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 é substância química. Mas aí eu a convenci, disse que era sim, era um psicotrópico, e ela, não, é psicotrópico, mas não é droga. Aí eu tive que explicar mais um pouquinho, e ela entendeu que realmente é droga, é perigoso, e essa coisa de chamar só uma cervejinha, só um cigarrinho, de jogar no diminutivo, a gente vai lutando contra tudo isso. Grazi, eu estou querendo ficar falando mais tempo contigo aqui, mas assim, vai ficar uma live muito grande, tá? Um beijo para você, muito grato. Eu quero agradecer aqui toda a minha equipe da Secretaria de Políticas de Drogas de Niterói, aqui da Prefeitura de Niterói. A gente vai continuar. Obrigada, Niterói, que eu amo minha cidade, linda. A gente vai continuar por aqui enquanto deixarem, mas eu quero agradecer aqui ao nosso subsecretário Marcelo Azedias e a Luciana Lage, que está aí com vocês e que tem sido uma parceira nossa aqui, dando essas dicas aqui. Beleza? Forte abraço, um beijo para vocês todas aí, tá? Tchau, tchau, gente. Valeu.